Salve minha amiga, salve meu amigo. Hoje eu vou te mostrar esse daqui que é o carro mais vendido do Brasil no varejo, Dolphin Mini GS 119.990. Eu vou te mostrar todos os detalhes desse carro, porque que ele fez tanto sucesso aqui no Brasil e se vale ou não a compra depois da vinheta. Então roda aí. Bom, vamos começar falando aqui de visual desse carro. Ele teve pouquíssimas mudanças em relação ao primeiro Dolphin Mini que chegou aqui no mercado brasileiro. A principal delas está aqui no design das rodas, que aqui tem um visual um pouquinho, digamos assim, mais conservador, e como você pode ver, tá raladinha, porque os jornalistas que andam com esse carro aqui é tudo bração. Mas o que é legal de falar, como você pode ver, os pneus aqui são pneus Hankook, não são pneus chineses, né? Isso é um ponto interessante. E falando aqui de medidas, vou te passar, ele é um 17555 aro 16. Então é uma referência legal para você saber qual é o tipo de pneu usado aqui no Dolphin Mini. Outro detalhe, aqui discos ventilados na dianteira, na traseira temos discos sólidos, então isso é um ponto que sempre é ressaltado. E de visual na traseira, a principal mudança é que a gente não tem aqui Build Your Dreams, agora é BYD em todos os veículos da marca. Aquela mensagem motivacional que tinha nos carros anteriores deixou de aparecer e agora vem só a sigla da marca mesmo. Fica repetitivo, BYD Dolphin Mini, e não tem a inscrição aqui da versão, que é a versão GS. Vamos falar aqui de porta-malas. Vamos abrir aqui. Porta-malas aqui, ele é pequenininho, a gente está falando aqui de um carro compacto, são aqui 230 litros de volume, número certo. 230 litros, temos aqui o carregador dele, é um volume bacana, praticamente aqui de um carro subcompacto mesmo, tem um espaço para você levar uma compra simples, nada de muito caprichado, mas é um volume que dá para você usar no seu dia a dia, se você não precisa fazer muitas compras, né? Talvez um motorista de aplicativo que trabalha ali no Uber X, num Uber de uso simples, ok, uma categoria maior ali já é um pouquinho mais complicado por conta da bagagem. Outra questão é que aqui, esse banco traseiro, você pode ver, ele é fininho e ele não é repartido, então você não consegue ampliar o espaço aqui do porta-malas sem atrapalhar o espaço de quem vai ali na dianteira. Parte positiva é que ele tem câmeras de 360 graus, tem uma ótima resolução. Ponto negativo, que ele não tem aqui limpador traseiro. Você pode ver que acumula bastante poeira aqui nessa região. Mesmo com esse spoiler grandão aqui, que promete dar uma ajudada, ele até ajuda, mas não é tão bom quanto utilizar um limpador traseiro. Falando de medidas desse carro, ele tem aqui 3,78 metros de comprimento, temos 1,71 de largura por 1,58 de altura, e nada menos do que 2,5 metros de entre-eixos. E é esse entre-eixos que deixa ele com um espaço bem bacana no interior, como você pode ver aqui. Você tem um espaço bastante razoável para vir aqui no banco traseiro, ó. Espaço bacana para a perna e tem uma boa visão aqui do interior do carro. Vou mostrar para vocês lá na frente, vou ligar e mostrar tela, multimídia e mais informações relevantes. Mas já te adiantando, o que a gente pode falar desse carro aqui? Primeiro que ele tem uma função nova, não vai aparecer aqui, porque eu já deixei o carro desligado de propósito, mas pisou no freio, ele vai ligar automaticamente o carro e deixar o carro pronto. Então, se eu engatar o D aqui, tá pronto para andar. Aqui, falando em telas dele, multimídia é de 10,1 polegadas, espaço aqui tamanho bacana, preserva a função já tradicional dos BYD de ser uma multimídia rotativa. Ela espelha Android Auto e Apple CarPlay sem fio, função bem bacana. Câmbio PRND fica aqui, modos de condução. Nós temos Sport, temos Normal e temos Eco, e você consegue ali, ó, em maior feedback, ou você pode mudar para um menor feedback,
é a forma como vai funcionar o sistema de freios, aproveitando mais ou menos a regeneração do sistema. Ele, por ser uma versão de entrada, um carro mais simples, ele não tem ADAS, ele não faz a função de acelerar e frear de acordo com o carro à frente, ele não tem sistema de alertas de ponto cego, ele é mais basicão, mas para o uso do dia a dia, ele é bem interessante, principalmente por conta disso aqui, ó. Consumo nos últimos 50 quilômetros, 12,2 kWh a cada 100 km. Se você quiser simplificar, 1,22 kWh por quilômetro. Eu vou deixar aqui, ó, nesse cantinho da tela, quanto isso daqui representa em uso desse veículo como em consumo de energia por hora, né? Pra você ter uma ideia de quanto custaria ele por quilômetro, que é um número baixíssimo se a gente fosse comparar com um carro a combustão. Ele tem aqui no interior revestimento escurecido, tem um bom tamanho, o encosto de cabeça aqui fixo não me atrapalha em nada, mas o que é mais legal desse carro mesmo é a hora do test drive, então vem comigo que eu vou te mostrar todas as qualidades do BYD Dolphin Mini. Vamos lá. Bom, na linha 2026 aqui o Dolphin Mini ele passou por uma modificação muito importante, que é na calibração da suspensão dele. Se a BYD não oficializa isso, é extremamente claro no test drive o quanto essa suspensão foi recalibrada e o quanto isso tornou a experiência de uso do carro aqui muito melhor. Ele está com a suspensão mais firme, ela está com uma resposta mais agradável no uso, muito mais próxima que a calibração. Vou te dar um exemplo de um veículo Chevrolet, de um veículo Volkswagen, quando antes a suspensão era mole ao ponto de quando você estivesse andando num trecho que tivesse muita emenda de asfalto, que tivesse buraco, tudo, você andar com a traseira ali, ou dando final de curso com pessoa aqui no banco traseiro batendo cabeça no teto, ou se você tivesse com o carro vazio, ele podia chegar ao ponto até de perder ali o contato do pneu traseiro com o solo. Isso em altas velocidades, para quem dirige em rodovia, principalmente, bastante perigoso. O que para mim torna a experiência de uso desse carro mais interessante é que esse rodar dele deu uma característica de rodar um pouquinho mais premium. Então antes você tinha total sensação assim de um carro barato, de um carro simples, e agora não, aquela coisa assim de esse carrinho é interessante, esse carrinho é legal, sabe? Esse carrinho talvez valha a pena eu investir num carrinho desse. Então eu acho que isso, principalmente agora, eu acredito que muito que as pessoas compravam o Dolphin Mini por ser um carro barato, por ser um elétrico acessível com um design atrativo, um carrinho bacana, mas agora, além de tudo, ele é um carro bom de dirigir. Eu acho que isso são coisas assim que valem ser mencionadas e te ressaltar aqui que se antes ele era um carro custo-benefício bom, agora é um carro legal de dirigir. Então, ele é um carro espertinho, você consegue ter aquela dinâmica de direção bastante direta, com uma calibração mais precisa, você consegue mudar de faixa muito rápido, porque ele parece um kartzinho mesmo, ele é bem legal nesse aspecto. E acelera rápido, mesmo, você olha, potência baixa, torque baixo, mas essa entrega imediata faz com que tudo aconteça muito rápido, tudo aconteça de uma forma muito divertida de dirigir. E se você quer economizar bateria, joga no modo de condução Eco, ele vai tornar essas respostas um pouquinho mais lentas, mas ainda boas o suficiente para você usar na cidade, sem sofrer tanto com desempenho. No modo normal, ele vai ser esse carro bem legal de dirigir. E se você colocar no modo esporte, essa entrega vai ser tão direta, tão rápida, que você vai comprometer ali a autonomia total. Mas você vai ter um carro que é bem mais legal no uso. Um carro bem mais esportivo mesmo, a sensação de dirigir um carro esportivo. O grande problema é que a gente está falando aqui de um elétrico que tem limitação de velocidade máxima. Ele pode chegar no máximo a 130 km por hora e é limitado eletronicamente. Mas eu vou te dizer que eu usei o carro aqui em rodovia e num trecho ali que dava para ter sido feito esse teste. Eu cheguei com o carro a 136 e ele não limitou. Ele tinha a possibilidade, parecia de que ele poderia chegar a mais, mas eu não passei disso porque era só um trecho ali para testar essa limitação de velocidade dele. E a autonomia. Segundo o Inmetro, a autonomia desse carro é essa daqui, a autonomia PBEV, e a autonomia estimada aqui no uso daria para rodar tudo isso daqui. Pra você ter uma ideia, tô indo devolver o carro, tô com 32% de bateria
e de acordo com o consumo alcançado aqui eu poderia rodar até 120 quilômetros ainda. Então rodei pra caramba, sabe? Então valeu a pena. Isso representaria, num consumo aqui que eu fiz o teste, ele chegou a média de 12,6 kWh a cada 100 km, ou 1,26 kWh a cada quilômetro, que representa isso daqui em centavos por quilômetro rodado, e que faria você carregar uma bateria aí por isso. Então, é surpreendente assim o como esse carrinho é bacana nesse aspecto. Mas eu vou te falar, com 120 mil reais eu compraria ele? Aí eu te digo que depende. Por característica de uso, por tamanho, por sensação de você estar andando num carro, que carro mesmo, eu acho o Geely X2 um carro superior. Eu entendo quem queira o BYD Dolphin Mini, eu acho o carro muito bom, mas nesse comparativo, eu acho que quem precisa de um carro, que gosta de um carro, o Geely X2 ele consegue oferecer mais isso do que o Dolphin Mini. O Dolphin Mini ele consegue oferecer uma coisa mais disruptiva, mais de carrinho mais jovial, mais divertidinho de dirigir, mas que é menor, que tem menos porta-malas, que tem uma autonomia ali que é boa, mas que no cômputo geral eu acho o conjunto do Geely X2 um conjunto melhor. Mas eu quero que você me diga, por esse valor, levaria qual deles? Deixa aí nos comentários.